Ai, vamos lá, né? Enquanto o mundo tá acabando, a gente fica aqui tentando educar umas pessoas. Olá, Sinners! Meu nome é Alacena, a biblioteca está aberta e hoje eu acho que eu vou começar meio senhorita Bira, sabe? Falando: oi, gente, vocês estão bem? Eu não tô bem, não, vou falar uma coisa pra vocês. Eu não ia começar o ano com esse vídeo, eu não ia trazer esse livro ainda para as nossas discussões. O vídeo que eu ia abrir eu vou deixar para a próxima semana, né? Mas eu estou gravando esse vídeo um dia depois que o Trump decidiu bombardear a Venezuela, raptar o presidente e declarar que agora a Venezuela está sob poder estadunidense. Então, eu achei que é um tema importante. Eu não vou me aprofundar muito em questões geopolíticas, eu ainda não estudei o suficiente para fazer isso, mas eu acho que foi um evento muito importante para a gente discutir o que o Preciado vai chamar de disforia mundi. Né? Então, vamos entender o que aconteceu? A gente tinha o Maduro, né, na presidência da Venezuela, um ditador, não tô aqui para defender Maduro de forma alguma. Mas o que aconteceu foi que o Trump simplesmente decidiu invadir a Venezuela, bombardear o lugar e roubar o presidente. E aí, pelo menos os venezuelanos estão felizes, né? A gente teve aquele caso da pessoa lá da Corrida das Blogueiras, que não é relevante o suficiente pra eu lembrar o nome. E tem esse lugar de, pelo menos a Venezuela tá salva. Gente, vamos lá, peraí. A partir do momento que a gente tem uma imposição em cima da soberania de um país, a gente já tem um problema aí muito sério. E outra, os Estados Unidos não estão invadindo de forma alguma a Venezuela para restituir de alguma forma a democracia. Sabe aquele meme, tirou a minha ditadura, me deixou apenas de ditadura? É tipo isso. Ainda tem um poder soberano ali nas mãos do Trump em cima da Venezuela. Mas agora pode melhorar para os venezuelanos e tal. Melhorar? Vocês realmente acham que o Trump tem alguma intenção de revitalizar a democracia venezuelana, de fazer com que o país seja melhor para os venezuelanos? Não vamos ser burra, né, amor? Porque isso aí é um pensamento burro. Não é uma questão de ser conservador, de ser de direita, é burrice mesmo. E é uma questão de... Pensa em Porto Rico. Residents say it's been weeks since the government distributed large portions of food, water, or medical help. Pensa nos outros lugares em que essas colônias existiram, porque é um processo de neocolonização, né? E na situação desses lugares hoje, como o terceiro mundo é fundamentalmente constituído a partir de colônias. Então, isso é para deixar melhor para a população venezuelana? Só acredita nisso quem é besta, né? E ainda tem um outro ponto. Por que outros latino-americanos estão se metendo em questões venezuelanas? Amor, primeiro que o Trump invadiu pra tirar petróleo, né? Todo mundo sabe disso, ele mesmo já declarou isso. A gente tem outras fontes de petróleo na América Latina, inclusive a gente tem o que é aqui no Brasil? Amazônia, que tem vários recursos naturais muito importantes para uma dominação estadunidense. Então não é uma questão de, tirou o Maduro, agora tá tendo ameaça contra a Colômbia. Sabe? Até onde o Trump vai destituir a soberania desses países porque ele se acha Deus, ele se acha todo poderoso. E tá sendo, né? Porque China, Rússia e Coreia, quem tem como peitar, não peita, né? E Tchelis, mas aí vai começar uma guerra nuclear. E se acabar a humanidade, às vezes tá na hora de acabar, né? Às vezes, sei lá. Acho que eu comecei o vídeo com a citação da senhorita Bira, porque, tipo assim, pra onde tá indo, sabe? E aí a gente vê pessoas da direita brasileira, Nicolas Ferreira, né, deputado ridículo que não sei pra que existe, comentando sobre como o Brasil pode ser o próximo, pode vir aqui raptar o Lula. Tipo, meu anjo, você quer se portar como patriota e o seu argumento é que outro país deveria ter poder sobre os Estados Unidos? A gente já viu que esses patriotas de direita, de patriota não tem nada, né? Que estão querendo render o domínio brasileiro aos Estados Unidos e dar uma mamada do Trump há muito tempo, né? Direita brasileira, a gente já entendeu o que está acontecendo, mas tá tudo bem que o Lulinha vai ser reeleito esse ano e todos sabemos disso. Mas é assustador que isso esteja acontecendo no nosso país. E agora eu uso esse cenário para trazer a discussão de disforia mundi. Por quê? Guarda essas informações aqui, fica puta com elas, que tá na hora da gente ficar puta mesmo que isso esteja acontecendo. E vamos cair aqui no texto do Preciado. O Preciado escreve Disforia Mundi durante o período da pandemia de Covid.
E o que ele vai trabalhar são alguns pontos que são importantes, né? É como o mundo se tornou outro desde a pandemia. Mas a gente já passou por outras pandemias, a gente já passou por situações, peste negra, gripe espanhola, sei lá o que, tá, beleza. Só que a gente tá num meio analógico digital, é uma citação do Preciado, a gente tá numa era digital em que isso nunca aconteceu, a gente nunca tinha tido uma pandemia nessa escala, de modo que todos os lugares conseguissem se comunicar. Mesma coisa Palestina, porque o que está acontecendo lá é um genocídio. What's happening is no less than a genocide, and it's unacceptable. And people the kids who are voting right now at 18, it's going to be totally normal to them that politics has no integrity. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. É claramente um genocídio, não tem primeiro que Israel não é Estado legítimo, né? Israel inventaram um Estado aí judeu e aí pode explodir essa porra toda. E aí eles simplesmente ocupam esse outro lugar onde pessoas já estão morando e começam um processo de genocídio. Teve referência a campos de concentração. O ministro da Defesa, Israel Katz, propôs a construção de uma suposta cidade humanitária dentro da faixa de Gaza. Uma vez que os palestinos entrassem, não teriam permissão para sair. Sabe? E aí é uma coisa que Hitler fez quando não tinha comunicação em massa. O mundo não sabia do que estava acontecendo na Alemanha. E agora todo mundo sabe, tá todo mundo vendo, todo mundo tá assistindo Israel exercer um processo de genocídio na faixa de Gaza contra a Palestina e não tem nada sendo feito. Eu vi um meme maravilhoso que como chama seu cachorro? Chama a ONU. Pode fazer carinho? Pode, ela não faz nada, porque realmente, né, a ONU não faz nenhuma. E é isso. Então, desde essa era digital e desse processo de globalização, as coisas mudaram muito. E a gente viu o vírus afetar a sociedade em um nível que a gente nunca tinha visto acontecer antes, de modo que todo mundo conseguisse comunicar e ter consciência do que estava acontecendo em outras partes do país. E o Preciado vai falar que esse evento rompeu o que a gente entendia como história. O que veio antes do Covid ficou tão atrás que praticamente deixou de existir. Que agora a gente tem que pensar no futuro. E eu falei um pouquinho disso no último vídeo, inclusive, o último vídeo, deu, né? Babado. Um beijo, Maria, sei lá o quê. Perdão, alguém pediu pra eu mandar um beijo pra mãe dele. Um beijo pra sua mãe, eu não lembro o nome dela, eu sinto muito. E sobre a destituição da heterossexualidade, como esse regime tinha acabado, e o Covid é um grande marco disso, né? Não existe como seguir a história da maneira como ela era. Houve uma ruptura, houve uma crise. E, inclusive, é a partir dessa crise que a gente começa a ponderar sobre o futuro mais do que o passado. É mais sobre olhar para onde a gente está indo do que olhar para o que aconteceu, tentar criar algum processo teleológico de voltar como regimes eram antes, tá? Porque isso não vai acontecer. Mas nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo um processo de ascensão de neofascismos, né, que a gente falou no último vídeo, em resposta a esse movimento libertário que tem acontecido em escala mundial. E aí, o Preciado, para quem não conhece o Preciado é um autor trans, ele é um homem trans, ele escrevia como uma mulher lésbica, depois se definiu como pessoa não binária e hoje em dia ele escreve como um homem trans. E ele vai trabalhar a ideia de disforia mundi como o mundo se tornou algo tão absurdo, o que tem acontecido, a maneira como a sociedade está, como as culturas estão, como o pensamento social está, se tornou tão absurdo que a gente tem um sentimento de disforia com a realidade. E aí, o que é disforia, né? Vamos lembrar lá da disforia de gênero, que é quando um corpo não se sente bem por causa de normas e comportamentos de gênero. Isso são pessoas trans, só pessoas trans? Não. A mulher que sente que ela precisa colocar, a mulher cis, que sente que ela precisa colocar silicone para ter peitos maiores, para se sentir uma mulher, ela está no processo de disforia. Homens cis que fazem cirurgia de aumento peniano porque não se sentem bem, estão em processo de disforia, sabe? Existe uma construção de gênero que é social, não é de forma alguma biológica, né? A gente tem um vídeo aqui, não existe sexo biológico. E esse processo disfórico está relacionado com a sua existência generificada dentro de uma sociedade binária, blá, 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 blá. E é isso que o Preciado vai falar, do momento que a gente tá, mano, e aí a gente tá
Aí eu volto. Trump invadindo Venezuela, dominação, neocolonialismo, Doneida, neofascismos em vários níveis, em vários lugares. A gente tem aquela mulher, eu sempre confundo a França com a Alemanha, que tem aquela mulher líder de direita, conservadora, homofóbica, lésbica, casada com uma mulher, sabe? Apesar de estar à frente de um partido anti-imigração e que defende o conceito de família tradicional, a própria Vidal é casada com uma mulher que nasceu no Sri Lanka. Sabe, o sentimento de E aí a gente vê a direita brasileira, patriota, que quer render o poder brasileiro para os Estados Unidos. E é um olhar para essa realidade e fala, cara, parece que eu não existo aqui, que isso não bate com a minha existência. E é um processo disfórico, né? É um processo de que o eu, enquanto corpo, enquanto materialidade corporal, me sinto mal devido a esse sistema existencialista. Só que esse sistema existencialista é o mundo inteiro. Então, a gente passa por algumas coisas. Eu tava conversando isso com uma colega minha, sobre como 2025 foi um ano difícil. Eu falei, tipo, não teve feriado também, né? A ascensão do neofascismo em escala mundial. A gente sente, sabe? A sociedade já não tá bem, o povo já não tá bem de um modo geral. A gente vê a grande quantidade de ansiedade e depressão, e as pessoas pensam, tipo, são pessoas frágeis, o mundo tá ficando muito frágil, mas é um grupo de pessoas que tá vendo isso tudo acontecer e fala, cara... E a gente fica num lugar de impotência, né? Teve um comentário no vídeo sobre heterossexualidade, que foi sobre, mas todas as outras opções, todos os discursos de, vamos fazer outras propostas, são utópicos e irrealistas, tipo assim, parece utópico e irrealista porque a norma exige que essas outras possibilidades pareçam irrealizáveis. A revolução comunista parece impossível, ela precisa parecer, o sistema capitalista exige que ela pareça isso. Pessoas poderem ter existências de gênero para além da binaridade é impossível, a gente sempre vai ter opressão. Tá? Não era, né? Se a gente pensa na realidade das muxes mexicanas aqui antes da colonização, então existe essa possibilidade, isso é possível, mas parte da construção sistêmica é esse lugar de imaginar que não é. Então, e existem várias formas de luta, né? A luta que eu trago aqui pro canal é uma luta muito epistemológica, é uma luta de tentar expandir a consciência, né, de um processo de democratização do conhecimento. E aí, nesse momento, eu sinto uma falta da Rita Von Hunt, que fazia isso maravilhosamente, numa linha muito, muito interessante e diferente da minha, inclusive. Mas que as pessoas parecem que não têm consciência e que vivem numa ignorância quase benquista de, não, se eu souber demais eu vou ficar mal. É pra ficar mal mesmo. É pra ficar, porque senão a gente vai ficar parado, senão vai continuar acontecendo. E aí teve outro comentário no vídeo, não, mas vocês ficam falando de cis, trans, violência é violência. Não é violência, meu amor. Olha quantas mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, sabe? E de feminicídio, a gente tem crimes de ódio, uma pessoa LGBT é morta no Brasil a cada 23 horas. Sabe? Não tem como falar que não existe violência de gênero, não existe violência de sexualidade, porque isso é burro. Não é um pensamento conservador, é burrice, sabe? Então, terminei um ano estressada, ano passado, com tudo que tá acontecendo, e aí começou esse ano e eu continuo mais estressada do que eu tava ano passado, mas eu acho que não tem como ficar calma, não tem como ignorar o que tá acontecendo em escala mundial. E é um pouco sobre correr atrás, tentar entender o que você pode fazer, quais são as suas formas de luta. É desesperador, a gente sente que tá fazendo muito pouco, e realmente porque é a única forma de trabalho. A gente tem que entender que a gente precisa, né? A gente tem que entender que a gente precisa trabalhar a nível micropolítico para ter um efeito em macropolítica. Eu tava discutindo isso no Ano Novo, com um grupo de amigos meus, e eles falam, tipo assim, porque o que a gente pode fazer é muito pouco, e somos todas professoras. E eu, tipo assim, mas é no muito pouco. Pensa na Rosa Parks, quando a Rosa Parks falou que não ia se levantar. Ela era uma mulher preta, sentada num banco branco, e ela falou que não ia se levantar. Isso é mínimo, isso não é nada. Isso foi uma revolução. O tijolo de Stonewall, quantas vezes bares LGBT tinham sido invadidos, e aí um dia brigaram de volta. E a gente tem todo o movimento por direitos gays, apesar dessas gays de Twitter querer falar que a gente não deve nossos direitos a pessoas trans, a gente teve esse movimento acendido especialmente por pessoas pretas, transexuais, do nada, sabe? A nível micropolítico que se expande para a macropolítica. Então, é desesperador,
A gente tem que pesquisar, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo. O que eu faço aqui no canal é uma luta mais epistemológica, sim. Mas a gente não pode cair na ideia de que não tem o que fazer, de que é isso mesmo e nós não somos ninguém. Porque são ações micropolíticas que podem reverberar a nível macropolítico. E não dá mais tempo de ser isento. Não dá mais tempo de votar nulo e falar: ah, mas é porque os dois lados são ruins, fez seu voto nulo no teu rabo. A gente não tem tempo pra isso, a gente não tem tempo pra essa ação egóica. É ego. É ego e burrice junto. Então, a gente não tem mais condição de seguir devagar, sabe? Nós estamos em risco, nossas vidas estão em risco enquanto nação, enquanto pessoas dissidentes, e nós precisamos entender que esse processo de disforia é superável. A gente consegue lutar e imaginar um futuro em que podemos ser eufóricos com relação à nossa própria existência. E não é fácil. Então é isso, né? Feliz 2026.